Bom, hoje eu vou falar de. Vai ser um Smart Hour bastante financeiro do Venture Capital para entender o que tem atrás de rodada a rodada. Então, todo mundo lê as tem por trás das rodadas tem bastante termos técnicos. Então, é o que eu vou passar hoje para vocês. O que é Venture Capital? Venture Capital são investimentos de risco, ou de eu fiz a PP. Então, Venture Capital são investimentos dilutivos, quer dizer que a gente entrega ações da empresa cada vez que a gente faz essas rodadas. Então, é uma forma de capitalizar empresas para ter dinheiro para crescer e numa modalidade de sociedade. Então, a gente troca dinheiro por ações, a gente traz novos sócios, eles colocam dinheiro em contrapartida. E com esse dinheiro, as empresas têm o luxo de investir mais rápido e de crescer. Não é uma coisa exclusiva de empresas de tecnologia, existe possivelmente para qualquer tipo de empresa, mas acabou sendo bastante comum em tech, muito mais pela velocidade de crescimento das empresas. Então, primeiro, o que é uma rodada? E o que é uma série? Uma rodada é o que a gente chama de closing. E aí, um closing é um fechamento. Então, é um acordo, em um determinado momento, entre uma ou distintas partes que determinam todos os termos que eu vou explicar para frente, mas o principal é quanto elas vão aportar e por quantas ações e como fica a governança depois. E aí, cada closing, cada fechamento, é o que a gente chama de série. Então, a gente tem tipicamente as séries, a primeira série é a série que a gente chama de seed, a segunda é aquela que a gente chama de Series A terceira é o Series B, depois tem o Series C, o Series D e etc. Então, cada vez que a gente fala de fechei o Series alguma coisa, quer dizer que teve um fechamento com um ou vários investidores nesse momento, e isso se chama series. Qual a característica de uma series? O nome indica, é uma série, uma classe de ações. Então, quando a gente cria a composição acionária de uma empresa, a gente sempre vai crescendo e vai aumentando o número de ações, e aí cada nova classe de ação é uma série alguma coisa. Então, se, por exemplo, uma empresa faz uma rodada seed e uma rodada A, e que ela nasce com 100 ações, e que no seed series ela emite 20 ações, ela tipicamente vai ter 140 ações, sendo 100 ordinárias, as iniciais, e depois, que são as piores, então por isso que a gente chama de ordinárias, tem as ações seed series, que tem mais direitos, que são mais interessantes. Series A, que são as melhores, que têm os melhores direitos econômicos em particular. Então, se fosse na bolsa, é como se as melhores séries fossem as PNs e que as ações dos fundadores, do management, fossem as ONs. Bom, valuation. Então, o que é um valuation? Valuation é basicamente quanto que a empresa vale. Dentro das startups, os valuations, eles têm uma nomenclatura que a gente chama de pre-money e post-money. Então, cada vez que a gente fala de uma negociação com VCs, como a gente não sabe quanto eles vão aportar, a gente sempre negocia um pre-money valuation, ou seja, quanto a empresa vale ou valeria com zero no caixa, só com tudo que ela construiu até agora. Depois, o fundo aporta o dinheiro, e uma vez que ele aporta o dinheiro, a conta é quanto que a empresa vale sem dinheiro, mais o dinheiro, isso dá o post-money valuation. Então, tipicamente, se a gente, uma fintech como a gente,
negocia uma rodada de valuation pre-money de 100 milhões de reais, que a gente capta 20 milhões de reais, o valuation pre-money é 100 e o valuation post-money é 120 milhões de reais. Agora vou passar para vocês alguns múltiplos típicos de fintech, SaaS e e-commerce, que são os ecossistemas que a gente mais conhece. As fintechs de crédito, em particular, elas negociam geralmente com um múltiplo do book de crédito que elas originaram. Então, geralmente as empresas menores elas têm um múltiplo muito alto e as empresas maiores, que crescem menos rápido, elas têm um múltiplo menor desse book de crédito. E aí, quando as empresas ficam muito grandes e se estabilizam, geralmente elas têm um valuation. No Brasil, as empresas listadas como Itaú, Bradesco, BTG, elas geralmente têm um múltiplo de 1,5 vezes, mais ou menos, a carteira de crédito. Então, uma empresa Series A, geralmente ela tem um valuation de 3 a 5, 6 vezes o book de crédito. Uma empresa Series B já está mais entre 2 e 4. Aí uma Series C já está mais entre 1 e 8 e 3. E aí vai crescendo e quando as empresas ficam listadas, aí elas valem entre 1 e 2 vezes, geralmente. O Nubank vale mais de 2 vezes. A Itaú vale 1,5 vezes. A Creditas vale 3 vezes. Para SaaS, é geralmente um múltiplo do faturamento recorrente. E esse múltiplo ele depende da qualidade da base de clientes e ele depende da velocidade de crescimento. Então, uma empresa SaaS, geralmente que tem uma base muito estável de clientes, um crescimento muito alto, ela vai ter um valuation pre-money, geralmente, de 6 até 15 vezes, mais ou menos. Uma empresa que cresce mais devagar, que tem uma base de clientes menos robusta, ela vai ter um valuation geralmente entre 2 e 5, 6 vezes o faturamento anualizado dela. E aí os e-commerce, eles geralmente têm um valuation que é um múltiplo do GMV, que é o Gross Merchandise Volume, que é o volume cumulativo transacionado no ano. E um e-commerce bom, ele vai tradear a 1 a 2 vezes o GMV, e um e-commerce mais médio, ele vai tradear entre 0,3 e 0,6 vezes o GMV. Bom, então, quais são os diferentes instrumentos que existem em Venture Capital? Tem as ações, então tem as ações preferenciais, que são aquelas ações dos VCs, das séries. Tem as ações ordinárias, que são as ações dos fundadores, dos primeiros investidores, anjos e dos funcionários. E aí tem outras formas de ter instrumentos relacionados às ações. Um deles é o warrant. Um warrant é um direito de adquirir novas ações a serem emitidas obrigatoriamente pela empresa. Os warrants geralmente se negociam com grandes parceiros comerciais ou grandes parceiros de funding, que fazem, por exemplo, linhas de dívida estruturada, e que em troca disso, como isso faz uma diferença substancial para o business, eles pedem uma participação societária. Tem as dívidas conversíveis, que são os convertible notes. Um convertible note é uma dívida que, em função de distintos critérios, pode ser convertida em ações com um mecanismo de conversão entre o valor da dívida e o valuation do equity. Isso acontece geralmente em rodadas mais early, então antes do seed round, até o seed round. É uma forma de capitalizar uma empresa via dívida, e aí, se der errado, é uma dívida, perdemos a dívida, e se der certo, viramos acionistas. E os stock options. Stock options, geralmente, é para advisors, ou então para executivos da empresa que têm um papel fundamental no desempenho das operações.
E um stock option é uma opção de compra de ações da empresa com determinados termos. E então tem o que a gente chama de strike price, que é o valor que o funcionário pode pagar para adquirir essa ação. E geralmente tem o vesting, que é o prazo total do plano. Então, liquidez. Então, tudo isso daí é bem legal de comentar, mas como que a gente consegue ganhar dinheiro com isso? Porque tudo que a gente fala são direitos no papel, mas como que a gente transforma isso em dinheiro no bolso de verdade? O primeiro é entendendo os diferentes direitos dessas ações e o famoso waterfall, que é aquela cascata. Então, a cada rodada, o último que acabou de entrar, ele tem os melhores termos. Então, mesmo para caso uma Series C, Series A, Series B, Series C, ela tem 5 classes de ação. Elas têm as classes C, as classes B, as classes A, as classes SID e as ordinárias. Então, isso quer dizer que se houver uma venda da empresa, se aplica o que a gente chama de preferência da liquidação. E geralmente tem um múltiplo, o padrão de mercado é uma vez, e aí tem até alguns fundos meio escrotos que colocam uma vez e meia, 2 vezes. O padrão é mais uma vez. E aí isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente vende a empresa por X, desse X, como que a gente vai dividir o bolo entre esses distintos acionistas? A gente vai pagar primeiro quem detém ações Series C, a gente devolve uma vez o capital, depois a gente devolve o capital do Series B uma vez, depois a gente devolve o capital do Series A uma vez, depois a gente devolve o capital do Seed Series uma vez, e finalmente o que resta do bolo a gente distribui entre quem tem ações ordinárias. Esse mecanismo ele se aplica com as regras de liquidation preference. E aí tem o participativo e o não participativo. Então, tudo o que eu acabei de explicar é quando é participativo. Isso quer dizer que isso se aplica em qualquer situação de venda da empresa. Os padrões de boa governança é geralmente non-participating. Non-participating quer dizer o quê? Quer dizer que se a empresa se vende por um valor menor do que o valuation da última rodada, aí todo aquele mecanismo se aplica. Se a empresa se vende por um valor maior do que o valuation da última rodada, aí isso não se aplica e matematicamente todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, a gente aloca pro rata uma ação, independente da série e da classe, tem os mesmos direitos. Depois, right of first refusal. Então, right of first refusal é um direito que existe para alguns acionistas, que é o direito de primeira recusa, ou seja, qualquer nova emissão de ações tem que ser preferencialmente oferecida para esse tipo de acionista. Isso é geralmente uma coisa que os VCs pedem para pelo menos conseguirem manter a mesma participação. Então, se um fundo chega e fala, eu pago X de valuation, ele deve ter a oportunidade de poder entrar com pelo menos os mesmos termos. E aí tem os direitos anti-diluição. Isso, além do right of first refusal, é uma cláusula que alguns VCs colocam, não recomendo isso de forma geral, quer dizer que eles nunca vão ser diluídos. Então, quem tem que se diluir são os outros sócios, os fundadores, mas eles nunca da vida vão ser diluídos. Nas governanças profissionais isso não existe, mas é comum que isso exista quando existe o que a gente chama de down round, ou seja, um VC aporta no valuation, vamos supor, de 100, e aí tem uma nova rodada no valuation de 50. E aí eles vão falar, pô, eu paguei 100 e agora vai ter outro cara que depois de mim, que vai pagar 2 vezes mais barato. Então,
eu quero ser compensado por esse desconto e quero ser compensado na forma de ações gratuitas para recompor minha participação, porque não quero que outras pessoas paguem mais barato do que eu paguei. Isso é um mecanismo relativamente comum que existe no caso de down round. Por isso, tem que ter cuidado com os valuations astronômicos, porque eles só fazem sentido mantendo esse ritmo de valuation astronômico. Mas se alguém capta uma rodada por 1 bi e a rodada subsequente é por meio bi, por exemplo, aí os fundadores acabaram de se ferrar bastante na próxima. E não somente o valuation deles cai, mas a diluição deles vai ser multiplicada por 2 vezes. Aí, conselho. Então, o que é um conselho? Um conselho é quem representa os acionistas e representa os interesses dos acionistas e que determina as grandes linhas estratégicas da empresa. Depois, o management é quem executa o que o conselho manda fazer. Então, por exemplo, se a gente olhar uma empresa como a A55, os 3 principais acionistas são André Vetter, Amoro Capital e eu. Então, esses 3 se autorrepresentam, sentam no board, no conselho e determinam quais são os grandes temas estratégicos. Depois, na hora de executar, quem se encarga de executar o que foi decidido é basicamente todos nós aqui na execução. As pautas de board são geralmente quadro societário, então quem entra ou sai da sociedade, questão de capitalização, então vamos capitalizar, sim, não, como, com que termos, alavancagem, vamos pegar dívida um pouco, muito, etc. Contratação do time executivo sênior, algumas posições chaves, geralmente CEO e CFOs, são aquelas que dependem de um board. Que mais? E questões muito estratégicas sobre a natureza do negócio. Então, por exemplo, uma fintech como a gente, se tiver uma mudança drástica de mercado, ou de produto, ou de tecnologia, isso são assuntos que entram em board e os orçamentos anuais também, eles passam por uma aprovação de board. E aí tem 2 tipos de membros, tem os membros plenos e os observadores. Então, um membro pleno, ele tem um poder de voto, e um observador, ele pode só lá dar opinião, mas ele não consegue influenciar as decisões. No nosso caso, a gente tem, além desses 3 conselheiros, tem um board observer, que é a E3 Negócios, que senta também no conselho, que opina, mas que não decide. Bom, e aí o management, geralmente, o time executivo tem um plano de stock option, é comum em startups, e tem um vesting. Então, o plano de stock option como comentei, a opção de poder comprar um número determinado de ações por um determinado preço, por um determinado período. Esse período é o que a gente chama de vesting. Então, geralmente um vesting é de 1 até 3 ou 4 anos, isso é o mais comum em startup. Isso quer dizer que durante aquele período de 1 a 3, 4 anos, existirá um número de ação, que geralmente segue uma escadinha, quando são planos longos e quando são planos curtos, um número fechado para a totalidade do plano. Isso determina o vesting e é aquele prazo do plano. Quais são os ambientes regulatórios favoráveis, geralmente na América Latina, para constituir empresas? O mais comum é onshore e o offshore.
Então, quem tem muito investidor internacional, está pouco acostumado a investir na América Latina, é bastante comum abrir uma empresa ou em Cayman, ou em Delaware, ou na Inglaterra. Isso é principalmente porque a execução dos direitos dos acionistas ela é muito eficiente nessas jurisdições. Então, a defesa desses direitos é forte e é rápida. E num quadro que é de common law, que é geralmente o quadro que esses fundos usam. Agora, para quem já está bem acostumado a investir localmente, nos mercados que a gente atua, Brasil e México, o quadro regulatório também é interessante, não é o mais rápido e eficiente, mas tem os fundamentos necessários para operar dentro do mercado de capitais, tem uma proteção decente dos acionistas, então é também relativamente comum que as próprias rodadas, principalmente quando elas são 100% domésticas, elas aconteçam exclusivamente em direito brasileiro ou em direito mexicano. E dentro dessas diferentes entidades, quais são as estruturas mais comuns? Nos Estados Unidos, geralmente tem as LLCs e as C-Corps e as Incs. Para listar uma empresa, o mais comum disparado é ter uma Inc. Então, são as governanças mais interessantes para listar empresas. Por exemplo, a XP, ela se chama XP Inc. E ela se listou no Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia no México. Agora, para as empresas privadas que não se listam nos Estados Unidos, tem dois tipos de estrutura legal que funcionam bem. O primeiro é o mais favorável para holdings, que são as LLCs em Delaware. A 55, por exemplo, tem uma holding no estado de Delaware no LLC, uma modalidade de LLC que é Limited Liability Company. Isso quer dizer que as obrigações e as perdas assumidas pelos sócios se limitam a o que eles aportaram na empresa e não podem atingir o patrimônio pessoal. Isso é o conceito de limitada ou de LLC lá fora. Então, a questão fiscal lá, e até a governança é super favorável para holdings em LLC, que são apenas empresas que consolidam o grupo. Agora, na hora de operar nos Estados Unidos, de ter operações, funcionários, clientes, etc., já uma LLC não é tão otimal assim, é bem mais favorável ter uma C-Corp para esse tipo de operação. Agora, para quem tem investidores institucional muito internacional e principalmente nas Américas, Cayman, que é o código KY, o tipo de estrutura mais favorecido. Então, os fundos, por exemplo, Cassec, Monaches, no Brasil, até alguns fundos offshore, a maioria opera via estruturas de Cayman. E dentro das fintechs brasileiras, é super comum que as empresas operem via Cayman, e a gente também operava até o ano passado com uma holding em Cayman, e a gente ajustou esse ano. E aí, no Brasil, o mais comum são as ECAs e as limitadas. Então, quando a governança começar a ser mais forte, e que principalmente a estrutura de capital começa a ser mais sofisticada, é mais comum fazer uma ECA. Então, para listar uma empresa, tem que ser uma ECA, só tem ECAs listadas na bolsa. Para emitir debêntures, também tem que ser uma ECA. Então, por isso que a maioria das empresas bem estruturadas domésticas são sociedades anônimas. E para empresas menores, então, antes de ter VCs muito parrudos, uma limitada é o mais comum. Tem menos obrigações, tem menos burocracia, tem mais flexibilidade também para os sócios fazerem basicamente o que eles querem. Então, é comum começar como uma limitada. A gente, no Brasil, tem uma estrutura de limitada. Então, a governança nossa no Brasil ela é bastante flexível. Agora, na holding em Delaware,
ela já é bem mais parruda e todos os acordos importantes a gente faz eles na holding. E no México, as SAPs são as estruturas mais comuns, que é uma sociedade anônima e que tem direitos e governanças parecidas com as ECAs no Brasil. E as rodadas lá no México, quando elas são domésticas, geralmente elas acontecem nas SAPs. Então é isso. É que muitas vezes, Brian, no dia a dia a gente vai usando esses termos, esses jargões, mas para quem não está na burocracia do dia a dia, é bom explicar um pouco esses mecanismos. Quando a gente vem de uma empresa menor e que não é nos ofertado isso, e a gente não tem essa possibilidade, fica muito mais difícil de entender essas coisas. Pra você ter noção, para entender de crédito, eu comecei com a Helena, Barruan, vocês fazendo os Smart Hours. E hoje, para você ter noção de como a gente é tão cru quando a gente vem de outro tipo de empresa, eu não sabia nem o que era XPTO. Isso é um termo que eu nem usei nunca usei na minha vida. E aí a gente vai descobrindo ao longo do percurso como é que funciona essas coisas e é a melhor coisa que tem. Parabéns aí. Inclusive, todos nós aqui temos o contrato de trabalho, de prestação de serviço, então a própria limitada é algo que muitos de vocês já devem ter conhecido, a SAP, assim. Já falar da nossa holding é menos comum, mas, por exemplo, toda vez que a gente fala a empresa X captou tanto, a própria 55 fez uma rodada assim, a engenharia por trás e as implicações são aquelas que destaquei aqui. Mais perguntas, mais dúvidas? Perfeito. Então, a gente pode encerrar aqui esse Smart Tower. Bom, obrigado a todos e estou à disposição para qualquer outra dúvida ou pergunta.